Boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Hoje recebo Juliana Wosnicka, presidente do MON, Museu Oscar Niemeyer. Juliana é formada em Economia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Gestão Estratégica de empresas turísticas pela Universidade Positivo, foi diretora-presidente da Paranaturismo e do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. E desde fevereiro é diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer. Nós vamos fazer um videozinho sobre o museu e em seguida nós retornamos para iniciar o bate-papo com a Juliana. Vamos lá. Em março deste ano, o Museu Oscar Niemeyer foi eleito pelos curitibanos como a construção mais bonita da cidade. Com 35 mil metros de área construída e 17 mil metros quadrados de área expositiva, o Museu Oscar Niemeyer é o maior da América Latina. Inaugurado em 2002, o Museu Oscar Niemeyer já ultrapassou a marca de 2 milhões de visitantes. Ao longo deste período, já esteve em cartaz com mais de 300 exposições, como esta, que reúne 48 obras apreendidas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. A Bienal Internacional de Curitiba também está em cartaz e ocupa 5 espaços expositivos. Nessa edição, o conceito é Luz do Mundo. A dona de casa, Marilice Feliz, mora bem pertinho do museu e sempre que pode, prestigia as exposições. No começo nós viemos, o museu trouxe o seu acervo, que fica aqui, né? Então sempre que eu fico sabendo de uma exposição interessante e tal, a gente vem para cá, a família vem. Além das exposições itinerantes, as permanentes também são atração, como a exposição de maquetes de obras do arquiteto Oscar Niemeyer e as obras tridimensionais pertencentes ao acervo do MON. O museu fica aberto para a visitação de terça a domingo, das 10 às 18 horas. A entrada custa R$ 9,00 inteira e R$ 4,50 meia entrada. Domingos até 1h da tarde, a entrada é grátis. Muito bonito. Boa noite, tudo bem, Juliana? Boa noite. Muito boa obrigado noite, por ter aceito o convite para bater o papo com a gente aqui no Jogo do Poder. Então, o Museu Oscar Niemeyer já está fazendo história. Bom, agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês e dizer que o museu esse ano completa 13 anos. Isso para o museu, ele é muito jovem ainda, mas ele já conseguiu se tornar uma grande referência, não só em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Foi eleito a construção mais bonita da cidade e além de uma série de outros fatores. Mas é importante a gente destacar que o museu, ele se reflete por conta do seu acervo. E o Museu Oscar Niemeyer hoje possui um acervo significativo. São 3.400 obras que hoje se encontram no museu. Mas o que nós precisamos, além disso, é incrementar esse acervo, é fazer pesquisa, é poder divulgar cada vez mais através do nosso centro de documentação, da nossa biblioteca e poder também transmitir isso para o grande público, através de um grande projeto de ação educativa que já acontece no museu. E, baseado nisso, nós queremos que, como o museu hoje já está mais consolidado, já são 12 anos e meio de atividade, nós queremos que as pessoas conheçam um pouco mais o interior do museu e nós queremos que a sociedade se envolva cada vez mais para deixar o Museu Oscar Niemeyer não só a construção mais bonita da cidade, mas uma grande referência que ele já é. Nós tivemos em 2014 uma das exposições do nosso artista João Turim, foi eleita a melhor exposição pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. E é uma exposição que foi toda produzida dentro do Museu Oscar Niemeyer. Então é importante valorizar, é importante que esse conhecimento seja passado para todas as pessoas, porque o museu é a memória. O museu é a memória das pessoas, da civilização. E aí, por conta disso, a gente resolveu criar um novo projeto dentro do museu que se chama Projeto Patronos. É um projeto interessante e que a ideia é fazer com que as pessoas cada vez mais se envolvam e conheçam o museu que hoje está na cidade de Curitiba. Agora, como é que a cidade se relaciona, a cidade de Curitiba se relaciona com o museu? Porque a tendência é a gente se comportar dentro daquele espírito de santo de casa não faz milagre, né? Mas o fato do museu ser o maior museu da América Latina é uma coisa
exuberante, né? Porque você vai para a Argentina, Chile e outros países da América Latina que têm mais tradição do que nós na preservação de cultura, e o Museu Oscar Niemeyer, seu modo América Latina. Como é que a cidade se comporta em relação a isso? A gente teve, na semana passada, uma notícia muito boa. O TripAdvisor, que hoje é um dos grandes canais de turismo e de atrações, nós somos eleitos pelo TripAdvisor o 4º museu do Brasil. E isso não é em tamanho, mas é uma avaliação feita pelos visitantes. Então, é isso que realmente interessa para o museu, que ele seja reconhecido pelos seus visitantes como um dos melhores museus do Brasil. Ele foi eleito o 4º do Brasil e o 6º da América do Sul. Nós estamos à frente, não é uma questão de competição, mas nós estamos à frente da Pinacoteca do Estado de São Paulo, do Museu do Futebol, do Museu do Mar. Então, são museus que são consolidados. A Pinacoteca vai fazer 110 anos. E o Museu Oscar Niemeyer, então, teve esse reconhecimento. E como museu também da América do Sul como 6º. Se nós tivemos uma pesquisa em 2013, que foi a última pesquisa realizada, o museu ele tem uma aceitação por parte dos curitibanos e também dos visitantes muito grande. Nós temos aí 99% de mídia positiva do museu, mas a ideia qual que é? É que o museu esteja sempre se reinventando, ele esteja sempre atendendo cada vez mais as demandas e ele possa transmitir aquilo que realmente é a essência do museu. É as pessoas poderem entrar e saírem do museu com alguma coisa a mais, né? Aquele momento de reflexão, e é a arte, a educação, até a maturidade artística de cada um que vai se transformar numa visita a um museu. Como ele é muito dinâmico, nós temos o acervo permanente, mas as exposições elas estão sempre sendo alteradas. Então, uma exposição fica em média 3 meses, como eu estava te falando, 4 meses, ela varia. E as exposições são de arte contemporânea, arquitetura, design, até porque o principal objetivo do museu é colecionar artes visuais, arquitetura e design. E ser um museu também desses 3 importantes temas, até porque ele foi, quando foi criado, ele abrigou obras do acervo do antigo MAP, que era o Museu de Arte do Paraná, e do Banestado. E a partir daí foi incrementando seu acervo. E, como estava te falando, são mais de 300 exposições que já aconteceram. Eu queria falar do que acontece por trás, né, do que a gente vê lá quando visita o museu. No próximo bloco vou ter que chamar um intervalo. Voltamos em seguida com Juliana Woznicka, do Museu Oscar Niemeyer. Retornamos com o Jogo do Poder pela Rede CNT, uma rede da família Martinez, para a sequência do bate-papo com Juliana Woznicka, diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer. Bom, antes de retomar o bate-papo, eu tenho que ir a Brasília para ouvir as notícias da semana com José Marcelo. Em seguida voltamos. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Nem o vice-presidente Michel Temer concordou, mas o governo adotou mais uma manobra para tentar ganhar tempo no caso das pedaladas fiscais. Desqualificar e acusar o ministro Augusto Nardes, relator dos gastos da presidente Dilma Rousseff no Tribunal de Contas da União. O argumento é de que o ministro não agiu de forma técnica e com imparcialidade ao falar sobre as supostas irregularidades antes de concluir a relatoria do processo, o que vai contra o regimento interno do TCU e da Lei da Magistratura. A presidente Dilma Rousseff deu posse aos novos ministros e classificou a reforma ministerial como um novo recomeço do governo. 10 ministros tomaram posse, entre eles Jacques Wagner na Casa Civil, Aloísio Mercadante na Educação e Marcelo Castro na Saúde. A presidente se irritou com gafes no cerimonial. No discurso, Dilma reforçou a importância das mudanças para a busca de coalizão e aprovação do ajuste fiscal no Congresso. Com a reforma, foram extintos 8 ministérios e 30 secretarias. O PMDB saiu fortalecido, com 7 ministérios, um a mais do que tinha antes da mudança.
O novo ministro da Saúde recuou e amenizou a defesa à volta da CPMF. Marcelo Castro assumiu o cargo com o discurso de que terá muitos desafios e poucos recursos para trabalhar. Ele foi alvo de resistências de deputados e entidades ligadas ao setor. E chegou a ser acusado de não apoiar o atual modelo de saúde. Ao tomar posse, Marcelo Castro disse que defender o SUS é defender a democracia. Metade dos brasileiros acha que bandido bom é bandido morto. A informação está em um levantamento do Instituto Datafolha. 45% discordaram e 5% não responderam. Entre os homens, a parcela dos que concordam chega a 52%. Já entre as mulheres, 48%. Por região, o Sul tem a maior parcela de pessoas que concordam com a violência como forma de combater a criminalidade, 54%. Especialistas avaliam que a impunidade gera o sentimento de que a justiça seja feita de imediato. Em São Paulo, por exemplo, um levantamento da Ouvidoria das Polícias revelou que de janeiro a agosto deste ano, 571 moradores foram mortos por policiais militares durante operações no estado. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Pois bem, eu quando visito um museu sempre me lembro da seguinte imagem, do prato na mesa. Você senta num restaurante para comer e está aquele prato bonito, bem feito, mas o que aconteceu para aquilo se realizar tem todo um processo. Dias atrás eu fui lá ao Museu Oscar Niemeyer assinar um termo lá de doação de umas peças do Expedito e o Tafarel me levou lá na parte de baixo para conhecer a estrutura do laboratório e tal. Que coisa espetacular aquilo, né? O que tem por trás do museu para que aquilo aconteça. Então, além disso, tem o problema da plástica, né? Da obra, do olho, né? Mesmo o prédio baixo, ele é uma coisa bonita, linda, né? Obra do Oscar Niemeyer. Então, como é que é essa operação toda para manter isso vivo? Eu queria que você falasse disso, para depois a gente fala do programa, claro, do patrono, para que as pessoas se sintam instadas a participar. Né? Bom, um museu ele tem que ter um local que ele vai abrigar o seu acervo. O nosso acervo ele ainda é um acervo bom, mas ainda é um acervo que precisa aumentar e melhorar. Mas para isso o museu ele tem que ter características e qualificações técnicas para poder abrigar as obras. Qualquer obra de arte, ela precisa estar armazenada num espaço com temperatura adequada, com umidade adequada. Então, o Museu Oscar Niemeyer, especificamente, ele tem uma área grande, é como uma casa da gente. A gente, para cuidar da casa, você tem que ter uma manutenção enorme. Imagina você ter manutenção de 35 mil metros quadrados. É uma área muito grande e, especificamente, a parte da reserva técnica, ela também é muito delicada. Além disso, nós temos um laboratório, que com certeza é onde você esteve com o Tafarel, o Humberto, que são os nossos responsáveis. Esse laboratório, ele se responsabiliza para quê? Para fazer pequenas restaurações de obras que são do acervo do museu. Às vezes, quando uma obra chega e precisa de algum reparo a mais. E é interessante a gente contar... né? Tem que ver se com tem... certeza. E isso é bem interessante contar. Quando chega uma obra no museu, ela vai para uma sala que a gente chama de quarentena. Ela não vai direto para a reserva. Por quê? Porque ela pode ter algum fungo, algum cupim, que vai transmitir para as outras obras que já estão no museu. Então, ela entra numa sala especial, ela fica nessa quarentena e como se fosse uma observação. Então, o Tafarel e o Humberto, eles vão fazer todo esse trabalho de observação. Se tiver alguma coisa, essa obra vai para a limpeza. Então, é todo um trabalho muito detalhado e muito técnico. Passou desse período, ela pode ir para a reserva técnica, junto com as outras obras. E essa reserva ela é dividida em duas áreas. A gente tem a reserva com o acervo bidimensional, que são as telas, os desenhos, e o acervo tridimensional, que aí são as esculturas, os móveis, né? Nós temos a área de design, então existe a parte de mobiliário, fica no acervo tridimensional. E ainda, nós temos aquelas obras que são expostas. Por exemplo, as esculturas que ficam no pátio das esculturas, elas são obras
permanentemente expostas. Nós temos aquilo que é do acervo, que sempre nós temos 2 salas onde são as obras do acervo. Claro, essa exposição ela acaba sendo, ela tem o seu revezamento, mas a gente também tem algumas Mona Lisas, que elas têm que ficar sempre expostas. Mas esse trabalho todo, quarentena, estúdio fotográfico, reserva técnica, laboratório, é todo, digamos, o bastidor do museu. Quando chega, por exemplo, uma exposição, nós temos as docas, então os caminhões, eles vêm, normalmente todas essas obras são seguradas, é um seguro que nós chamamos de prego a prego, desde que ele sai do prego, da onde ele está até ser pregada, é uma expressão utilizada comercialmente. Ela desce, todas as caixas descem nas docas, então é feita toda uma triagem. Para quê? Para que essas obras sejam expostas e depois elas saem. Então essa infraestrutura, ela é muito grande e ela tem que ser muito bem cuidada. Por isso o trabalho de uma equipe capacitada e principalmente que tem muito amor pelo que faz. Isso é muito importante. E não tem como não se apaixonar por esse trabalho. Então, o que nós sempre falamos, é como se fosse o bastidor de um restaurante, é como se fosse um bastidor de um teatro, onde você vai ver exatamente aquilo que está no palco, aquilo que está para frente. E claro, é encantador, mas todo o trabalho de uma exposição, às vezes o pessoal nos pergunta assim, puxa, eu fui lá no museu e tinha uma sala fechada. Eu digo, pois é, mas é que para montar a exposição, a gente não monta de um dia para o outro. A gente tem que fechar a sala. Tem exposições que levam, às vezes, 15 dias, 20 dias, até um mês de montagem, porque na verdade, é uma nova construção mesmo. E as pessoas, às vezes, perguntam, nossa, mas está fechado. Pois é, está fechado porque existe todo esse processo. Então, é um processo muito delicado, mas que dentro do Museu Oscar Niemeyer, posso garantir, é muito especial. E cumpre regras internacionais rigorosíssimas, né? Muitas. Existem normas. Muitas normas, principalmente para armazenamento, temperatura e umidade. No caso de seguros. Então, as regras, elas são muitas, muito respeitadas, e tem que ser feito todo um trabalho com muito cuidado. Uma obra só entra no museu com todo o seu cadastro feito, não existe uma obra que entre no museu se não seja de forma legal e cadastrada. Isso não acontece. Mesmo nas exposições, a gente tem as pessoas que vão trabalhar nas exposições, elas têm que ser todas previamente cadastradas. Por quê? Porque nós temos lá um acervo valioso, e aí a gente não fala só em valor em termos financeiros, a gente fala em valor artístico. Sobretudo. Isso que é o principal. Para o museu interessa mesmo o valor artístico e cultural. O valor comercial, o valor financeiro, para o museu não interessa, né? Isso é para mercado, não para nós. E o cartão postal, né? Como é que vocês trabalham com isso? Porque as pessoas vêm para Curitiba, os turistas do Brasil todo, do mundo todo, vêm para Curitiba e vão lá. Mas não só para entrar no museu, né? Lógico, você vai no museu para ver as obras, mas ali você tem, diferentemente de outros museus pelo mundo afora, dali você tem o cartão postal, que é por si só também uma coisa, a pessoa posa na frente, faz uma foto. Olha, nós podemos dizer que eu acredito que em menos de 5 anos o museu vai ser o local mais visitado de Curitiba. Nós trabalhamos na área de turismo, sabemos disso, eu trabalhei muito tempo especificamente, e o Museu Oscar Niemeyer, ele é uma grande referência. Hoje ele é um símbolo da cidade. Nós podemos dizer que ele é um símbolo. Aqui mesmo vocês usam o museu como símbolo, que é muito bacana de ver. Nós temos outros símbolos, atrações turísticas que foram criadas. Curitiba tem essa característica diferente de outras cidades, como cidades de praia ou cidades que tenham natureza. Nós tivemos essa característica de atrações turísticas, se você olhar, todas aqui foram construídas, né? E o Museu Oscar Niemeyer, como sendo uma das mais emblemáticas, e esteticamente, a plástica do museu realmente, como você falou, ela é espetacular. As pessoas param exatamente para tirar foto com o fundo do olho. E as fotos que são feitas a partir do olho, a cada momento, quando... O mundo inteiro. E a cada momento, quando a gente caminha no museu, a gente tem um ângulo diferente. A capacidade do arquiteto Oscar Niemeyer de fazer essa obra, e de qualquer ponto que você esteja ao entorno do museu, você tem uma cena que é inédita. Então, cada dia que a gente está andando é uma cena inédita. E isso atrai muito as pessoas. Hoje, a gente pode dizer que é quase o símbolo da cidade de Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer. Por isso, também, essa demanda tão grande. Mas, mais do que isso, a gente quer que as pessoas entrem no museu e entendam a essência do museu. Legal. Vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida com Juliana Wosnicka para o bloco final do Jogo do Poder.
voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje, conversando com a diretora-presidente do MON, Museu Oscar Niemeyer, Juliana Woznicka. Bom, há um programa, é recente esse programa, né, do patrono. O que é esse programa? Qual é o objetivo? Onde o museu pretende chegar com esse programa? Bom, nós já falamos sobre isso, que o museu ele é prioritariamente o seu acervo. Além das exposições itinerantes, o Museu Oscar Niemeyer possui 15 salas expositivas, mas nós temos que fazer esse trabalho para ser um museu, senão nós seríamos apenas um espaço cultural expositivo. Hoje o acervo é de 3.400 obras de arte no MON, mas nós identificamos que existe um espaço muito grande no estado do Paraná e ainda no Brasil para fazer com que as pessoas, elas não só apoiem, mas que elas participem mais da atividade diária dos museus. No mundo todo isso é muito comum. Nós tivemos grandes mecenas ao longo da história que contribuíram de forma significativa para que diversos artistas e para que a arte fosse reconhecida. Baseado nisso, nós fizemos algumas pesquisas e começamos a conversar e vimos, então, esse interesse que existia da sociedade civil ou da sociedade paranaense de participar mais próximo do museu. E nós temos a necessidade também de incrementar o nosso acervo. Pesquisamos e identificamos em alguns museus, não só do mundo, mas também aqui no Brasil, em São Paulo, iniciativas de colecionadores, de pessoas que gostam da arte, que começaram, então, a incentivar esse processo. Nós temos um inspirador, que inclusive nós já o convidamos, ele vai estar conosco agora em novembro, vai fazer uma palestra, uma apresentação, que é o José Olímpio Pereira. Ele é um colecionador, um dos principais colecionadores do Brasil, presidente de um banco e preside alguns conselhos de museus. E ele fez uma iniciativa muito inspiradora, muito interessante. Quando ele fez 50 anos, ele pediu de presente não contribuições para instituições de caridade ou não, ele pediu contribuições para os museus dos quais ele fazia parte do conselho. E ele disse o seguinte, que ele queria contribuir para deixar um legado para os museus brasileiros e que esse era o maior interesse dele. Essa atitude dele se tornou uma atitude inédita, foi muito reconhecida e a ideia é que essa atitude dele inspire outras pessoas. Baseado nisso, nós pesquisamos, como eu já falei, e criamos um projeto que se chama Sou Patrono. Patrono do Museu Oscar Niemeyer. São pessoas físicas ou eventualmente jurídicas que vão contribuir com um valor anual, é um valor financeiro anual, não é um valor muito alto, para que o museu possa adquirir obras de arte que são as próximas que o acervo gostaria de ter. Claro, essas obras de arte, elas passam por um conselho, nós temos um conselho cultural. Esse conselho vai identificar quais são aquelas obras que o museu gostaria de adquirir nos próximos anos. Dentro de uma lista de 50 obras, por exemplo, esses patronos que vão dar essa contribuição anual vão, num evento anual exclusivo para eles, escolher quais são essas obras. Então, esse patrono, além dele contribuir para o museu, ele vai poder escolher, ele vai fazer parte, ele vai ser um daqueles atores que vai ajudar a escolher o futuro do museu. E isso é muito significativo. Nós tivemos, como eu falei, ao longo da história, mecenas e pessoas que contribuíram nesse sentido, Marcel Duchamp, os Medici na Itália, nós tivemos a Peggy Guggenheim e tantas pessoas que contribuíram tanto e sem elas a arte do mundo talvez não fosse tão forte como é hoje. A ideia é essa, mas mais do que uma contribuição financeira, é uma contribuição também artística, cultural e de cada uma dessas pessoas. Essas pessoas vão poder participar de eventos culturais no museu, de palestras. Nós queremos que essas pessoas estejam conosco, participem do dia a dia. E nós fizemos um evento para um grupo pequeno, que são os pioneiros desse processo, os Gran Patronos, e nós tivemos uma felicidade muito grande, porque nós convidamos, então, em grupos pequenos, e nós tivemos adesão de 100% das pessoas. E mais do que isso, que eu acredito que é mais interessante até, é que essas pessoas começaram a frequentar o museu em quase todos os eventos que nós temos feito. Elas realmente compraram a ideia e têm estado conosco diariamente, semanalmente, participando de todos os eventos e elas têm trazido outras pessoas. Isso que é fundamental. Um museu, ele tem a capacidade de mudar as pessoas. Então, a gente precisa que outros formadores de opinião tragam, então, cada vez mais o público para dentro. Bom, eu estou vendo aqui que tem um endereço eletrônico, né? Para quem quer
tomar a iniciativa de entrar em contato e aderir, está lá no ar. Isso. Então é só fazer contato por esse endereço eletrônico ou ir até o museu pessoalmente ou eventualmente ligar lá. Com certeza. Vai ter acesso a isso. Isso mesmo. E é uma satisfação a gente poder ter a participação dessas pessoas conosco mais ativamente no museu. Eu já convido você, todas as pessoas que estão nos assistindo, que venham, conheçam um pouco mais do Museu Oscar Niemeyer, porque é apaixonante. Juliana, muito obrigado. Obrigada a Muito você. grato pela sua vinda aqui. E vocês que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.